que solicitou, por favor, Marieta, por favor, solicitou o uso da tribuna para discorrer sobre o resultado da audiência junto ao Ministério Público do Trabalho, sobre a Lei número 11.738 de 2008, Piso Nacional do Magistério. Então, como eu havia falado, só porque a presidente do sindicato, a senhora Marieta, ela solicitou a tribuna, então, para falar sobre a questão da Lei 11.738 de 2008, Piso Nacional do Magistério. O resultado que obteve na audiência junto ao Ministério Público do Trabalho. A senhora tem 10 minutos para fazer a sua exposição, depois nós abriremos aí ao plenário aos vereadores para os questionamentos. Obrigada. Fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde à senhora presidenta da mesa, boa tarde a todos os vereadores e boa tarde a todos os presentes. Essa solicitação, né, que partiu de mim, ela teve a intenção de esclarecê-los sobre os encaminhamentos que nós tivemos junto à administração pública em negociações para cumprimento da Lei Federal 11.738, que é sobre o piso nacional do magistério. Essa foi uma questão amplamente discutida nos acordos coletivos de 2013 e 2014, para tentarmos que o município cumprisse a lei federal. Essa lei, ela reduz 1/3 da jornada do professor com o aluno, então o professor ficará com 2/3 com o aluno e 1/3 sem o aluno, para que ele possa preparar suas aulas, estudar, fazer todo aquele trabalho de correções de avaliações na própria unidade, né? Além de estudos específicos e trabalhos feitos na unidade. Nós não obtivemos sucesso nas negociações. Fizemos manifestação de toda a categoria em 2013, no início de 2014, fizemos uma paralisação no ano de 2014 também, tudo isso tentando sensibilizar a administração pública para cumprimento da lei. Diante de tudo isso, né, nós ingressamos, então, com ações individuais para que a lei fosse cumprida, sugestão essa das assembleias da categoria. E, posteriormente, nós fomos notificados pelo Ministério Público do Trabalho, que recebeu uma denúncia de um juiz da comarca, aqui de Poços de Caldas, alertando, então, o Ministério Público que Poços de Caldas não cumpria a lei federal, que então, era para o Ministério Público fazer uma intervenção. A partir daí, o sindicato, então, foi acompanhado pelo Ministério Público e na presença da administração pública para que esta expusesse como seriam as formas encontradas para o cumprimento da lei federal. Em 2 audiências que nós estivemos lá em Pouso Alegre, o município de Poços de Caldas pediu prazo, né? E na 3ª audiência, o município não apresentou proposta de cumprimento da lei. Apresentou uma proposta de estudo que faria junto ao MEC para viabilizar a verba para cumprimento da lei. O Ministério Público, então, entendeu que aquilo não era procedente, porque o município já havia tido tempo suficiente para essa adequação, porque a lei ela é de 2008 e desde 2011 ela já deveria estar sendo cumprida. Nós já estamos em 2015. Então, o município de Poços de Caldas está com um atraso aproximadamente de 4 anos de não cumprimento da lei federal. E nessa última audiência, então, o procurador do Ministério Público do Trabalho, ele nos alertou da necessidade do sindicato entrar com uma ação civil pública coletiva por estar próximo da categoria, caso o sindicato entendesse que não seria de interesse da categoria essa ação coletiva, ele mesmo entraria. No meu posicionamento, acredito eu que o procurador do Ministério do Trabalho, ele entendeu que o mais correto realmente já seria essa ação coletiva,
né? Porque nós estávamos ajuizando individualmente. Por que nós estávamos ajuizando individualmente? Além de ter ponderado toda essa situação de negociação da administração e também da administração pública, nós entendemos que assim que as primeiras ações fossem ajuizadas, o município imediatamente já começaria a se adequar. Como isso não ocorreu, então, na última sexta-feira, dia 9, nós ingressamos com a ação civil pública coletiva para cumprimento da lei federal. Essa lei, ela busca, ela vai atender a mais ou menos 1.700 professores do nosso município. Por que eu gostaria que vocês fossem os primeiros a ter ciência dessa ação coletiva? Pela representatividade no nosso município, pela importância da lei, porque a lei ela vem beneficiar o educador em prol da educação do nosso país, né? Ela é uma lei que muito se esperou durante assim, séculos da história do Brasil, e agora ela está deixando de ser cumprida. Então, isso não é interessante. O sindicato, nós efetivamos essa ação pensando no bem coletivo, né? Não temos um objetivo de prejuízo para o município. Lembrando que é lei federal. Tem mais um tempo. Eu tenho mais um assunto sobre o IASM. O assunto... Eu posso... foi aqui, não, o assunto que foi só aprovado foi esse assunto em relação... Tá. É o IASM. É verdade. Desculpa, falha minha aqui. Okay. Foram dois assuntos, e você que queria separado, né? Sim. E o plenário decidiu por ser no mesmo dia. Então, agora, o segundo assunto é a falta de repasse patronal do IASM, que gera prejuízo ao Instituto, totalizando aproximadamente 10 milhões. A senhora tem 10 minutos. Ok. Sobre o IASM, né, o Instituto de Assistência Médica aos Servidores, nós temos uma grande preocupação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer toda a diretoria do IASM, que nos recebeu, nos passou as informações e estão já muito preocupados também. Então, eu gostaria de externar aqui a minha solidariedade a toda a diretoria do IASM. E esse acompanhamento que o sindicato está fazendo dessa situação é um pedido dos próprios servidores. Nós fomos procurados por alguns servidores que, no mês passado, tiveram a notícia pelos próprios profissionais de odontologia, que o IASM iria suspender o pagamento a esses profissionais por falta de repasse da parte patronal da prefeitura para o IASM. Então, nós procuramos a diretoria do IASM, que nos esclareceu que realmente isso estava ocorrendo, e que eles já haviam até mesmo feito uma denúncia no Ministério Público. No momento, representando a categoria, eu pedi, então, uma assembleia para a diretoria do IASM e, ao mesmo tempo, eu pedi para ver os balancetes financeiros, para ter conhecimento de quanto seria a dívida. Então, eles me apresentaram os balancetes, que o município já havia acumulado uma dívida de aproximadamente 10 milhões de reais. Isso me deixou muito preocupada, porque assim que nós assumimos a diretoria do Sindserv, no final de 2011, início de 2012, eu tinha tido a notícia que essa dívida estava crescendo e que ela estava em torno de 2 milhões de reais. Quando o prefeito Heloísio assumiu o governo, eu conversei com ele, mostrei a nossa preocupação, e ele nos esclareceu que iria buscar um caminho para resolver essa situação. Quando eu me deparei com uma dívida de 10 milhões a um instituto de assistência médica, nós ficamos muito preocupados. Foi aí que nós demos publicidade, porque os servidores estavam muito preocupados em perder essa assistência. Então, aqui, na presença de todos os senhores, eu demonstro, né, enquanto servidora pública que sou, e enquanto representante da categoria, a nossa preocupação. O que nós temos de informações é que os aportes do mês passado e desse mês parece que foram pagos, mas a dívida
que ficou pendente, que está em torno de quase 9 milhões, essa dívida não houve um planejamento para ser quitada. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos os senhores para acompanhar junto à diretoria do IASME essa situação para que ela seja corrigida. Quando eu pedi o espaço, foi justamente pela preocupação com os servidores e também por entender que a perda do IASME não significará uma perda só para os servidores municipais. Ela vai sobrecarregar o sistema SUS, né? Porque nós somos 5.700. Tudo bem que não todos os servidores são filiados ao IASME, mas isso já vai sobrecarregar ainda mais o Sistema Único de Saúde do município de Poços de Caldas. Então, eu gostaria de agradecê-los pela compreensão e pelo acompanhamento junto à diretoria do IASME sobre essa situação. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Marieta. Eu vou passar, então, a palavra aos senhores vereadores. O primeiro inscrito é o vereador Antônio Carlos, depois o vereador Pastor Valdir Sementini. Senhora presidente, nobres colegas, Marieta Carneiro dos Santos, a minha participação é rápida, apenas aproveitar essa oportunidade que nós temos de contar. Eu acredito que acho que é a primeira vez que a Marieta fala aqui na tribuna como presidente do sindicato. E eu queria só cumprimentá-la pela reeleição, a ela, a sua chapa. Eu fui um crítico contundente na administração, na legislatura passada, do desfalque na gestão de um ex-presidente aí de quase R$500 milhão. A gente fica feliz de ver uma mulher, uma professora, trabalhando com afinco, com dedicação, com honestidade acima de tudo. Então, tomara que você possa obter muito êxito aí na sua gestão. Sabemos que pretende ter a sede do sindicato, que é um passo realmente muito importante, mas que outras conquistas venham, né, que o servidor continue sendo valorizado e que você e a sua equipe, desculpe chamar de você, que você é mais nova que eu, mas possam ter realmente um trabalho muito digno, né, nesses novos anos, 4 anos, né, de mandato à frente do sindicato. E a Câmara, eu tenho certeza, sente-se feliz e orgulhosa de recebê-la aqui já como presidente reeleita. Parabéns, muito obrigado por obedecer, inclusive, o tempo, né, que nem todo mundo é rigoroso, nem todos os nossos convidados aqui são firmes nessa observação do tempo estipulado. Tudo de bom para você. Muito obrigada, Antônio Carlos. Eu gostaria de aproveitar e agradecer aos votos de congratulações que nós recebemos dessa casa, a toda a nossa diretoria eleita. Muito obrigada. Vereador Pastor Valdir Sementini. Senhora presidente, vereadores presentes, primeiramente cumprimentá-lo pela reeleição, né, que realmente possa dar continuidade do bom trabalho que vem realizando na frente do sindicato. E uma da sua palavra me deixou um pouco preocupado, né, quando você falou assim que nós podemos perder o convênio com o IASME. Isso procede? Desde que não haja pagamento, né, do repasse que é necessário, provavelmente os profissionais deixarão de prestar serviço, né? Isso é preocupante. Essa é a minha preocupação de perder. Eu acho que muitas pessoas dependem, né, desse convênio. Então, é muito preocupante. Quando você falou, eu fiquei assustado, até anotei aqui, falei, olha, será que eu entendi direito, né? Mas, então, realmente é muito preocupante. Obrigado. Nada. Obrigada pelos votos. Mais algum vereador? Vereador Paulo Tadeu? Falou tão baixinho. Marieta, seja bem-vinda a esta casa. Obrigada. É sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com uma sindicalista. E eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para ajudar na formulação de um raciocínio final sobre essa visita. Você integra a diretoria do sindicato desde quando? Da diretoria do sindicato desde 2011. 2011? Isso. Diretoria? Isso. Então, nós estamos com 4 anos para 5 anos de... 4 anos. Nesse período, você
tem condições de me dar assim, um número aproximado do número de ações trabalhistas que foram protocoladas, que foram patrocinadas pelo sindicato? Um número aproximado nesses 5 anos. Olha, o número de ações trabalhistas, elas são muito grandes, o volume é muito grande e são muito dispersas, porque tem de insalubridade, de horas extras, da Lei 11.738, a do P2, do cumprimento da lei do P2, dos supervisores pedagógicos. Então, um número muito grande de ações. Eu acredito que nós já efetivamos, eu vou dar um número realmente aproximado, em torno de umas 300 ações. 300 ações, mas elas têm uma repercussão maior, porque muitas delas têm... são grupos de... Algumas são grupos e algumas são individuais. Tá bem. Na estrutura jurídica do sindicato, né, nós temos, evidentemente, um corpo de advogados que eles têm um salário fixo e têm sucumbência. Certo. O sindicato fica com parte dessa sucumbência? O sindicato fica com uma parcela da sucumbência, mas é uma parte bem simbólica para pagamento das ações que foram ajuizadas. Nesses 5 anos, Marieta, você tem condições de me dizer também número aproximado? E quantos cursos de formação sindical foram oferecidos para os trabalhadores da base? Cursos. Nós tivemos vários cursos que foram dados à categoria para profissionalização, porque eles precisam de títulos, né, para entrar com a pontuação da progressão de carreira. Não, mas especificamente de formação sindical. De formação sindical, nós tivemos algumas palestras, nós tivemos aproximadamente uns 3 cursos. Obrigado. Eu queria, agora me referindo à primeira parte da sua explanação, você assim, tem uma avaliação, ainda que subjetiva, pessoal, de por que é que o município não cumpre essa lei do piso dos professores? Bom, as justificativas dadas pela administração são faltas de recursos financeiros. Essas são as justificativas constantes que o município nos passa, tanto nos acordos coletivos, como em reuniões dentro do gabinete do prefeito. É isso que ele alega. Inclusive, lá junto ao Ministério Público do Trabalho, o procurador do município, ele tentou justificar usando esses dados. E o procurador do Ministério do Trabalho, ele mesmo nos alertou o seguinte: se não houver uma pressão muito maior do judiciário, o município nunca vai conseguir verbas para cumprir lei federal. Então, o caminho é ajuizar a ação, né? Porque nós, enquanto sindicato, enquanto servidores, enquanto cidadãos de Poços de Caldas, nós tentamos por todas as outras vias, as negociações, para que o município criasse mecanismos para o cumprimento da lei, né? Como isso não aconteceu, isso é até mesmo um posicionamento do judiciário. Por isso que a ação foi ajuizada e vai ser acompanhada pelo juiz aqui do município de Poços de Caldas. Então, o Ministério Público entende que tem que pressionar o município. Tem que pressionar o município. Aí não importa se o prefeito tem razão ou não tem razão de ter recurso, tem que pressionar, senão não vai cumprir. Ele entende que a lei federal tem que ser cumprida. Recentemente, vocês tiveram um resultado negativo num mandato de injunção em que vocês entendiam que havia um imperativo constitucional do repasse da inflação. Salvo engano, do ano de 2009, que não houve o repasse da inflação, vocês entraram com uma ação... 2010. Vocês entraram com uma ação e a decisão judicial vai no caminho oposto. Ele diz que não cabe ao judiciário
usurpar funções do legislativo e de outros poderes. Quando diz que esse reajuste ele não é automático, ele precisa de uma lei específica. E fala com clareza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Então nós temos aqui também uma situação, uma circunstância em que, na justiça comum, pode haver um entendimento diferente desse entendimento de pressionar vai sair, como se assim fosse, né? Porque tenho certeza que nenhum prefeito, inclusive aqueles a quem combati como adversário, deixaria de atender um pleito justo dos servidores apenas por capricho, que a rigor cabe ao administrador público, ao chefe do executivo, essa capacidade discricionária de saber se pode ou não pode, né? Mas, e aí a gente remete para esse debate fundamental que nós temos aqui na Casa, que é também um cumprimento constitucional do regime jurídico único, que já é uma decisão ter transitado em julgado, e que nós temos que levantar essa questão aqui também. Com relação ao IASB, entendo a preocupação do sindicato e acho que ela procede. Afinal de contas, vocês representam os trabalhadores que são segurados pelo IASB, e é justo e é legítimo que o sindicato se pronuncie a respeito desse assunto. Embora em 2012 tenha havido uma reunião com o IASB, em que o IASB apresentou ao sindicato uma dívida que vinha de 2011 e esse mesmo cuidado não aconteceu, mas pode até ser uma avaliação de que os valores lá eram infinitamente menores e que não havia motivo para alarme, mas o sindicato não se pronunciou. Estou dizendo isso apenas para dizer que alguns vereadores dessa casa têm acompanhado, pelo menos não pediu, até onde eu sei, a tribuna para debater esse assunto publicamente. E eu estou colocando essa questão porque muitos vereadores aqui têm acompanhado a diretoria do IASB nas conversas, nos encontros com prefeitos e secretários. A diretoria do IASB não tem negligenciado a sua responsabilidade, pelo contrário, tem sido muito firme e muito determinada na defesa do Instituto. Não há nenhuma negligência da parte deles e repito que alguns de nós aqui somos testemunhas porque chegamos a participar de vários entendimentos buscando uma solução, que a rigor também é a mesma situação do piso salarial, que é justo, que é legítimo, nesse caso é devido e vai ser pago sob pena de responsabilidade do prefeito, né? Mas que enfrenta as mesmas situações, porque senão qual prefeito de qualquer origem política não gostaria de estar com as contas da prefeitura em dia? Então, o que há realmente é preciso compreender que há dificuldades concretas no município de Poços, como há na grande maioria dos municípios brasileiros hoje. Eu encerro cumprimentando voltando a cumprimentar a sua vinda aqui, dizer que é um prazer a gente dialogar. Mas, se me permitir uma última consideração, eu acho que nós vivemos hoje, e não é só nessa relação do sindicato dos servidores públicos com a prefeitura, nós vivemos uma fase de absoluta judicialização de tudo que diz respeito às relações em nosso país. É comum aqui na Câmara a gente ver-se ameaçados por recomendações do Ministério Público, como se coubessem a eles algum tipo de autoridade para nos dizer como nos conduzir, como votar. Então, nós estamos vivendo uma fase de
excessiva judicialização. Por isso é que eu perguntei o número de ações em contraposição à preocupação com a formação sindical. Porque os sindicatos, a meu juízo, e posso estar errado, os sindicatos têm um papel que vai além dessa representação singela da corporação. Ele vai além, ele tem que buscar, na medida do possível, patrocinar formação para que, em dado momento, as mobilizações possam ter mais força do que a judicialização. Nós vemos isso hoje com muita tristeza até, os sindicatos se rendendo à judicialização, alguns deles se reduzindo a um mero escritório de advogados, sem nenhuma preocupação com formação de base, sem nenhuma preocupação com formação sindical, o que lhe daria muito mais força no enfrentamento necessário, não apenas esse patronal, mas no enfrentamento também com outras injustiças sociais que vivem o nosso país, que viveu e vive o nosso país, no enfrentamento com as desigualdades sociais. Sem formação sindical, não há como prosperar esse tipo de atuação, que vai ficar cada vez mais reduzida mesmo a essa situação de disputa jurídica, de disputa judicial, para se obter aquilo que legitimamente é considerado direito. No mais, eu agradeço a sua participação e a sua paciência. Obrigada. Vereador, não? Vereador Flávio? Por favor, vereador Flávio Faria. Só queria destacar, acho que a presença do sindicato aqui, na pessoa da Marieta, acho que é muito importante, mostrando aí a preocupação da entidade com o servidor público municipal de Poços de Caldas, a preocupação do vereador Paulo Tadeu quando manifesta em relação à judicialização, é uma preocupação muito grande também que nós tivemos aí, quando tivemos a oportunidade de ficar um curto período no sindicato, uma preocupação muito significativa, e de fato aumentou aí não só por parte do sindicato, mas muitos escritórios aí que entram aí com ações trabalhistas contra o município. Mas é importante se destacar, vereador Paulo Tadeu, que essa decisão que acabou aí sendo provocada também, inclusive, pelo Ministério Público e pela Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, é uma decisão que foi discutida em Assembleia. Eu estava presente na Assembleia, enquanto servidor, uma discussão definida na Assembleia, e destacar que vem se fazendo, né? Se buscou aí, vamos ficar muito clara, uma construção com o Executivo Municipal, no sentido de se tentar equacionar e buscar uma solução para a adequação. Inclusive, em fevereiro de 2013, ou março de 2013, não me recordo exatamente a data correta, foi criada uma comissão do Executivo Municipal. Vossa Excelência se lembra disso. Essa comissão foi composta aí por servidores públicos, por indicados aí, representantes do Executivo Municipal, por representantes do sindicato, e o objetivo era construir caminhos ali que se pudesse aí, de forma democrática, buscar equacionar a questão da cobrança de 1/3. Estou falando enquanto vereador aqui, enquanto pessoas que hoje atuam no município enquanto professor, e a cobrança é muito grande mesmo. As pessoas, elas cobram de forma incisiva a adequação da legislação federal à legislação municipal. É lamentável, infelizmente, chegar a uma ação, mas, infelizmente, acho que depois de 2 anos aí, e também essa intervenção por parte do Ministério Público, que se o sindicato não entrasse com uma ação, ele estaria provocando através de uma ação civil pública, então não tinha outro caminho para a questão, mas nós tínhamos uma torcida aí para que tivesse um desfecho muito antes de que isso acontecesse. Mas, no demais, eu só queria destacar a presença do sindicato aqui e reconhecer, né, que o Poder Legislativo, como o vereador Antônio Carlos falou, a gente foi muito crítica em alguns momentos aí, com muita razão, na legislatura passada. Nós tivemos aí momentos difíceis para o servidor público municipal, onde houve um desvio significativo de recursos do sindicato, condenado aí pela própria
Justiça e que ainda está tramitando ainda, mas reconheço aí o trabalho que a Marieta e a equipe têm feito aí, inclusive foi reconduzida novamente, e peço a Deus que ilumine e abençoe vocês, que vocês continuem aí lutando, buscando diálogo e buscando aí ações que vá de encontro com o interesse da categoria, porque é um interesse muito distinto, né? São mais de 5.000 servidores, cada um tem uma percepção, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, então não é fácil esse fardo não, mas que Deus ilumine vocês nessa caminhada. Obrigada, vereador Flávio. Doutora Regina, presidente da Câmara, eu poderia esclarecer uma dúvida do vereador? Claro. Bom, quando o vereador Paulo Tadeu mencionou a questão da judicialização das ações contra o município, eu gostaria de esclarecer que essa é a última alternativa, depois de diversas negociações, assim, inclusive com uma pressão muito grande da própria categoria em assembleia, porque é a própria Assembleia que decide esses rumos, né? Porque a nossa tentativa é sempre de negociar e evitar que isso aconteça, desde que o município cumpra as leis, né? Uma outra coisinha que eu gostaria de alertar é que nós, enquanto dirigentes sindicais, no início da nossa primeira gestão no sindicato, nós fomos para um diálogo muito grande com a administração, por entender que estavam pegando a administração com diversos problemas a serem resolvidos. Inclusive, combinamos com a categoria de parar as ações trabalhistas. Nós suspendemos por 6 meses, tentando negociar. O início foi feito com o procurador, o doutor João Monteiro, que nos recebia prontamente, tentando buscar soluções para resolver essas situações de ilegalidades que tinham no município, se efetivar as ações. Posteriormente ao seu falecimento, nós não tivemos mais encaminhamentos de negociação, por isso se efetivou novamente as ações trabalhistas. Então, nós não temos outra alternativa. Gostaríamos muito que as nossas ações de ir na porta da prefeitura, fazer aquela manifestação que a gente sempre faz, andar pelos centros da cidade. Um dia nós paralisamos a categoria inteira do magistério numa manhã, onde parou todas as unidades, fizessem efeito sem a necessidade de judicialização. Mas, infelizmente, né, nós vivemos num país, ou melhor, infelizmente, essa situação, porque o nosso país é muito grandioso, tem uma riqueza muito grande de recursos, nós temos que chegar a este ponto de ajuizar ações, até mesmo, né, nessa situação de governo que nós estamos vivendo. A lei é do governo federal. A lei é do governo federal, é do Partido dos Trabalhadores. E nós estamos ajuizando uma ação contra o Partido dos Trabalhadores, que criou a lei. Então, é uma situação contraditória, mas isso não é de interesse do sindicato. É uma necessidade que, enquanto representantes dos trabalhadores, nós temos que fazer. Gostaria muito que o prefeito municipal de Poços de Caldas chegasse na nossa diretoria e apresentasse uma proposta de cumprimento, que isso não teria acontecido. Obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria dizer que respeito a opinião da presidenta do sindicato, e gostaria de lembrar, né, que, diferentemente de outras situações, esta administração do PT, eu não ia fazer a partidarização do debate, mas não posso escapar à sua indicação. Foi aqui, pelo menos até aqui, não criou nenhuma dificuldade para dar os reajustes constitucionais que o sindicato foi buscar na Justiça e não recebeu. Primeiro, não acredito que a solução dos agentes de saúde, de agentes comunitários de saúde, os de endemia, tenham sido apenas e tão somente uma iniciativa própria e exclusiva do prefeito, sem que antes ele houvesse negociado exaustivamente com o sindicato e atendido duas demandas importantíssimas do sindicato. Também não acredito que a solução dada à questão dos guardas municipais não tenha a competência e o compromisso
do sindicato na solução da questão dos guardas municipais. Também não acredito que as dezenas, se não centenas, de soluções dadas aos desvios de função não tenha a negociação e a presença do sindicato junto ao prefeito municipal. Portanto, não consigo vislumbrar uma ruptura nessas negociações, porque muitos avanços, ainda que insuficientes sobre a ótica do sindicato, foram conseguidos nesse período na negociação do sindicato com o servidor. E há entre nós aqui alguns que entendem que o regime seletista para a área pública impõe um peso aos prefeitos e às administrações que eles não dão conta de suportar. Que a eles cabe o ônus de provar que aquilo que o servidor está pedindo não é justo. Diferente da justiça comum, onde cabe ao reclamante essa tarefa. Porque então não é sempre que a lei está sendo descumprida. E nós tivemos experiências, que graças a Deus você não participou, mas nós tivemos experiências em Poços de Caldas, em que as leis negociadas, aprovadas em assembleia e aprovadas nessa casa, com a contribuição plena do sindicato, foram motivos de ações trabalhistas subsequentes. Então, quer dizer, o próprio sindicato assinou acordos coletivos que resultaram em leis aprovadas nessa casa e o próprio sindicato entrou com ação. Então, essa circunstância, senhora presidente, e senhores vereadores aqui presentes, essa circunstância da prevalência do regime seletista no serviço público de Poços de Caldas é o melhor dos mundos. Porque tudo que é de bom do regime estatutário, sobretudo a questão da estabilidade, que não é efetividade, mas na prática funciona quase que como estabilidade, que é próprio dos estatutos, o servidor tem. E como seletista, ele tem a justiça do trabalho, que dá ao patrão o ônus de provar que aquilo que o servidor pede não é real. E mais, uma estabilidade com fundo de garantia. Eu acho que é muito importante a sua presença aqui, para que a gente pudesse fazer esse debate e, de certo modo, me permitir essa digressão aí sobre o adiantamento de um debate que nós deveremos fazer nessa casa nos próximos meses. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Com relação ao IASME, nós acompanhamos e volto a agradecer a diretoria do IASME pelas informações que nos passaram. E, na verdade, o nosso pedido é que para casa acompanhe de perto, realmente. Nós não duvidamos da integridade da diretoria do IASME, não é isso. É a representação dos servidores, porque eles nos procuraram e nos pediram para que isso fizesse. Tá? E com relação às outras ações da administração, com relações a outros encaminhamentos com o sindicato, não nego, alguns encaminhamentos nós temos alcançado, sim, mas como a pauta ela se dirige especialmente à Lei 11.738, por isso eu foquei neste assunto. Obrigada. Eu agradeço. Eu gostaria de tecer aqui algumas considerações, Marieta. A primeira, que eu acho que é fundamental, talvez, é retomar esse diálogo fundamental em relação às ações trabalhistas. Porque também eu quero ir na mesma linha ali do vereador Paulo Tadeu, 820 ações ainda, 822 ações, segundo a última informação, o meu pedido de informação, ainda estão em andamento. Isto vai, com certeza, não estou colocando mérito, mas inviabilizar a prefeitura, inclusive para dar as respostas necessárias de dois assuntos que te trouxe aqui, que é a questão do IASME, fundamental para os servidores, a questão da saúde e também do piso salarial dos professores. Talvez, se o município tivesse
não tivesse tantas ações trabalhistas, que não entro aqui no mérito porquê dessas ações, que acho que nós entraremos num debate bastante longo, porém que eu acho que vai chegar um momento que será necessário. Nós estamos aqui aí fazendo a SEI, né? Eu acho que no momento do relatório, eu acho que será um debate importante, mas deveria haver um diálogo, uma aproximação no sentido dessa solução, porque se o município tiver esta condição do diálogo em relação a essas questões trabalhistas, com certeza o Executivo teria a condição de estar cumprindo com a questão da lei federal, cumprindo com o IASM. Então, eu acho que é um diálogo, viu, Marieta, fundamental, que pudesse estar sendo retomado, como foi lá com o doutor João Monteiro, que você bem disse aqui, depois teve a cisão e não pôde mais, não sei qual exatamente foi a razão, para dar continuidade, que eu acho isso fundamental para dar o atendimento àquilo que é necessário. Porque eu acho que com essa situação, todos saem perdendo, todos, servidores, executivo, todos, a população de uma forma geral. Então, fica aqui a minha sugestão na retomada, de tentar se retomar, né? A Câmara Municipal está fazendo o seu papel, claro, nós temos que fazer um diagnóstico por que tudo acontece, mas eu acho que seria importante esse olhar e tentar somar no sentido de buscar a solução, porque chega num ponto que, assim, não é porque não que se quer. Ninguém, prefeito nenhum, acho que qualquer administrador não vai querer sofrer uma ação civil pública, né? Então, eu acho que é fundamental isso. E aí eu queria só fazer mais uma perguntinha, uma pergunta em relação o repasse aos profissionais que dão atendimento pelo IASM, está sendo feito ou tem atraso? O repasse aos profissionais? O repasse aos profissionais, nós temos informação que eles estão sendo feitos. Sim. Né? Foram os próprios profissionais que alertaram que iriam ficar sem receber. Né? Mas a informação que nos chegou... Mas eles, baseado em que eles iriam ficar sem receber? Se eles estão recebendo, qual que o próprio IASM fez uma reunião com esses profissionais e avisou que no mês subsequente haveria o corte por falta de pagamento. Foi aí que eles ficaram, né, ficaram preocupados e começaram, então, a divulgar para os servidores que nos contaram. Porque o repasse é feito, na verdade, para, no caso, a Unimed e também para a Climep, não é isso? Inclusive... Então, está tendo atraso no repasse para a Unimed e para a Climep? O que nós ficamos sabendo, que foi informação dos próprios profissionais e do próprio IASM, é que eles avisaram que no mês seguinte iriam cortar o repasse. No mês seguinte, quando? Outubro agora? Seria setembro, porque a informação chegou para nós em agosto. Em setembro já haveria o corte, em outubro não receberiam. Então, mas, pelo visto, está normal. Normalizou, porque o município começou a fazer os aportes. Fizeram um aporte em setembro e fizeram um aporte agora em outubro também. Bom, demais eu gostaria, mais uma vez, de frisar essa questão das ações trabalhistas, que eu acho que é um caminho, né, pelo menos para começar a se discutir essa questão. E parabenizar aí pela sua reeleição. Muito obrigada. Você, toda a diretoria, a todos os colaboradores, que vocês possam continuar realizando seu trabalho, procurar realizar esse trabalho de uma forma mais possível, afinada com o Executivo, com o Poder Legislativo, né? Dentro, claro, de um processo democrático, mas realmente pensando no município, nós pensando de uma forma mais holística de tudo isso, né? E como eu disse, eu também acho que essa questão do regime único é muito importante esse debate. Eu acho que todos têm que entender a importância de nós acertarmos isso, para que nós possamos, inclusive, estar cumprindo, né, o município com os seus deveres legais, institucionais, constitucionais. Não é isso? Então, eu acho que é muito importante nós nos desvestirmos de qualquer situação de revanche, entre aspas, no sentido de juntos nós discutirmos essa importantíssima questão que é o regime estatutário. A discussão aqui é o fórum do debate, isso que é importante. Não é isso? Mas nós temos que, muitas vezes, sair de algum posicionamento e ter um olhar mais amplo em relação a essa questão. Demais parabenizar, que Deus continue abençoando aí o trabalho de vocês. Obrigada. Tá certo? E nós aqui, a Câmara Municipal está
de braços aí abertos para caminharmos juntos em prol da cidade de Poços de Caldas, saber que, é claro, os servidores são importantíssimos, mas nós estamos trabalhando com uma população de 162 mil habitantes que dependem de uma série de coisas, da saúde, da educação, de saneamento e tudo mais. Então, acho que nós temos que ter, claro, existe o papel do sindicato, mas eu acho que nós temos que expandir um pouco a nossa visão em relação ao município de Poços de Caldas, que todos sairão ganhando, com toda certeza. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo a essa casa. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os vereadores. E eu gostaria de deixar claro que nós estamos abertos sempre ao diálogo com todas as administrações, independente de partido político, o sindicato é apartidário, né? Nós estamos à disposição, inclusive, para negociar tudo que for possível, tanto para benefício dos servidores como para a própria população. Só gostaria de esclarecer que o rompimento da negociação das ações partiu da própria administração, que falou que não iria mais negociar as ações porque era inviável para o município. Se nós quiséssemos ajuizar as ações, ficaríamos à vontade. Tá? Então, assim, eu agradeço aos vereadores pela atenção, agradeço à presidente, a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Marieta.